Malha Fina, a revista eletrônica para você que quer conteúdo. A apresentação, Renato Aguiar e Vlad Flores. Hoje é dia de Zé Augusto. Convidado do dia. É o nosso convidado do dia na bancada do Malha Fina. A partir de agora, a Rasca Web de Angra para o mundo e nas multiplataformas digitais dá aquela continuidade de acordo com a legislação eleitoral, a série de entrevistas com os 5 pré-candidatos ao cargo máximo do Legislativo em Angra dos Reis, ao cargo de prefeito da nossa cidade. Programa Malha Fina lembra que as entrevistas terão 1 hora e 15 minutos de duração para cada um e, além do pré-candidato, no estúdio há sempre a presença de 2 assessores. Exatamente, só fazer uma pequena correção, cargo executivo. Eu falei legislativo? Legislativo, então. Obrigado, Renato. Não, a gente tá sempre atento aqui, me sopraram no ponto aqui. Maravilha. A gente lembra aqui ainda, né, que é importante destacar aqui o pré-candidato. Está sendo acompanhado aqui no nosso estúdio, conforme a regra que estipulando, por Fernando Seven. Muito obrigado, muito bom dia. E também Marcos Tadeu, muito obrigado, bom dia. E eles estão aí olhando tudo e fazendo quase que um trabalho de auditoria. E a gente lembra também a você que está chegando agora aqui na Rasca Web, isso, seja muito bem-vindo, você pode acompanhar todo esse trabalho pelas multiplataformas digitais, em especial pelo Instagram. Depois você coloca aí no teu celular o aplicativo, você vai acompanhar posteriormente depois essa matéria lá no YouTube. Tempo do programa, tal como todos os outros candidatos, 1 hora e 15 minutos. E além do todo esse trabalho, a gente vai também lembrar que vai ser cronometrado aqui o tempo para ser tudo certinho, não ter problemas, e seja muito bem-vindo. A partir desse momento, então, a gente vai abrir aqui o nosso cronômetro, que está aqui zerado, e a gente vai marcar o tempo aqui de 1 hora e 15 minutos. E a gente começa direto com o currículo do Zé, né? Exatamente. Tempo correndo, a gente vai lá. Hoje o nosso convidado é o ex-vereador mais votado aqui em Angra dos Reis e o presidente também da Câmara mais novo até hoje do nosso Legislativo angrense. Zé Augusto, ele integra o Republicanos e foi ainda subsecretário de Estado na pasta de turismo. Hoje, dia do turismo, super abraço a todo mundo do trade de turismo. No seu currículo tem ainda a marca de 31.098 votos para o cargo de prefeito. Atualmente, Zé Augusto é o presidente municipal do Partido Republicanos. Então, seja muito bem-vindo, pré-candidato Zé Augusto, seja muito bem-vindo à equipe que o acompanha aqui. E vamos em frente, né, Vlad? Muito bom dia, Zé Augusto. Bem-vindo à bancada do Malha Fina. Bom dia, Vlad. Bom dia, meu amigo Renato Aguiar. Bom dia. Todos os amigos aqui presentes. Meu amigo Nelsinho, Negativo. E principalmente todos aqueles que estão ouvindo e assistindo, né, o nosso programa Malha Fina na Rasca Web. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, encontrar tantos amigos queridos. E vamos lá. Direto então para as perguntas, Zé Augusto. Bom, você foi um dos vereadores mais bem votados da história de Angra dos Reis, né? Agora, por que você colocou o seu nome dessa vez para concorrer ao cargo de prefeito? O Vlad, Renato e todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque eu acredito que Angra precisa urgente de uma mudança, mas uma mudança com segurança. A nossa cidade praticamente parou no tempo. A gente não pode até hoje ter grupos políticos brigando para ver quem faz a pracinha mais bonita. A gente precisa sim de praças, mas praças com projetos, porque não adianta uma praça onde nós temos o nosso filho com 5 anos num balancinho e depois com 20 anos na mesma praça, desempregado, sem uma qualificação. Nós precisamos de um projeto de governo diferente, que não seja somente o asfalto e o poste de LED na porta da casa das pessoas, mas uma política também da porta para dentro, para que essas pessoas possam ter o que comer na sua geladeira, um emprego, uma qualificação, um futuro para o seu filho, e infelizmente não é isso que a gente vem assistindo. Então, mais importante do que uma cara nova na política, até porque nós já conhecemos alguns que falam muito e nunca fizeram nada, a gente ver pessoas dizendo que podem fazer muitas coisas, mas que sequer
sabemos que ele existe na cidade, pessoas que não vivem a nossa realidade. Então a gente precisa sim de um programa de governo, de um grupo que tem uma visão grandiosa para fortalecer a nossa cidade. Por exemplo, Miguel Pereira. Miguel Pereira é uma cidade com pouca arrecadação, pouco dinheiro, uma cidade pequena que não tinha quase nenhum atrativo e com um prefeito novo, mas com uma visão grande, que vive a cidade, transformou. Então chega de nós ficarmos aqui numa cidade com 523 anos, com mais de 2 bilhões de reais de orçamento, fazendo somente o básico. A gente precisa ser referência, e Angra, até hoje, não é referência em nada. Pois é, nós lembramos a todos que nós estamos ao vivo aqui com o pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis, Zé Augusto. E também a gente saúda os nossos parceiros aí, a Prado Motors, que está sempre aqui também com a gente, e ela já está agora também com o nosso Malha Fina. Ô Zé, é importante a gente destacar um outro aspecto que é fundamental. A gente sempre aborda, obviamente que o senhor conhece, já teve cargo aí no Legislativo, mas o senhor conhece bem o município. E o que mais te preocupa em termos aí de possíveis problemas que podem afetar essa estrutura da gestão municipal que o senhor já pensa? Ô Renato, antes de eu ter sido vereador, eu sou morador da cidade, eu vivo a nossa cidade. A cidade que a gente assiste muito colocando como da cidade da educação, onde muitos que colocam esses dizeres, os filhos não estudam aqui, o meu filho estuda aqui eu vivo. Se perguntar para os amigos do Dom Atacadista, eles me conhecem lá, porque lá eu faço minhas compras. Meu cabelo eu corto há mais de 20 anos no mesmo local. Então a importância de você conhecer a cidade, de fato, por viver, é diferente quando você faz visitas políticas. Agora, o que me preocupa, de fato, é a nossa cidade ser administrada por interesses de um grupo que só visam dinheiro, poder e negócios. Sabe, ter no comando pessoas que sabem o que é bom para elas e para a família delas, mas não aplica na vida daqueles que o elegeu. Fora isso, eu não tenho nenhuma preocupação, porque a nossa cidade tem tudo e muito mais do que qualquer outra cidade. Muito bem. Aqui no Malha Fina, Zé Augusto, o tema educação está sempre em destaque, né? Tem sido muito discutido, Meta 17, valorização dos professores, gestão democrática nas escolas. O que você pretende fazer com a educação em Angra sendo eleito? Olha, primeiro, a valorização do servidor. Isso aí é a primeira coisa que nós devemos fazer, a valorização profissional. Depois é humanizar a relação entre a Secretaria de Educação, a direção, os professores e os pais. Humanizar é deixar mais próximo. Segundo, que nós precisamos ter, de fato, pessoas no alto escalão que sejam da nossa cidade. Se precisar qualificar, vamos qualificar. Se precisar trazer pessoas qualificadas, que não sejam ali, que não seja ao 01, porque é muito ruim quando você traz pessoas de fora para administrar pastas importantes como a educação, porque por mais que ela tenha conhecimento, ela não tem o comprometimento do que o angrense ou daquela pessoa que escolheu Angra para viver. Porque depois de ser secretário, ele volta para sua vida normal, os pais de alunos e os alunos sabem onde ele mora, encontram com ele na cidade. Então a gente precisa, de fato, trazer a responsabilidade e fortalecer a nossa mão de obra local. E essa questão da humanização é muito importante para que, principalmente, que seja um final de semana, um sábado por mês, mas que a gente possa ter uma relação ali dos pais com os professores e com os diretores, junto com o conselho tutelar, para os pais tirarem as suas dúvidas, para os professores tirarem também as suas dúvidas, como que está sendo tratado aquele aluno dentro de casa e vice-versa. Outra questão que a gente precisa fazer é fortalecer a nossa grade curricular. Grande parte dos políticos que mandam e mandaram na nossa cidade, os filhos estudam nos melhores colégios particulares. Então, olha, eu posso te garantir que nenhum colégio particular tem um orçamento de mais de 300 milhões como tem a nossa educação. Então, a gente tem que fortalecer e sair desse sistema arcaico. Vou lhe dar um exemplo. Agora que a gente começa a falar de uma segunda língua, a Angra já tinha que estar numa segunda, numa terceira, até para preparar os nossos adolescentes, as nossas crianças, para um futuro de uma cidade que tem tudo para ser turística, mas que ainda não é. Outra questão importante é a creche em horário integral. A minha mãe foi minha mãe e meu pai, eu sei a importância que é ficar numa creche, principalmente não só aquela mãe que precisa trabalhar, mas às vezes aquela mãe que precisa complementar a renda do pai, trabalhar a mãe e o pai. E hoje é tão difícil a gente arrumar um emprego na nossa cidade, imagina um emprego meio período. Então, todas as nossas creches têm que ser em horário integral.
Outra questão que a gente não pode tirar a responsabilidade, não somente porque, olha, o ensino também tem que dividir com o Estado, tudo bem, mas quem tem que cuidar dos nossos são os nossos políticos, e a nossa prefeitura tem força também para fazer cursos técnicos. Nós temos em Ubatuba, o colégio começou no colégio estadual, a prefeitura municipalizou, lá o jovem já sai formado em guia de turismo, em administrador. Olha a diferença de uma cidade mais nova do que a nossa, com menos dinheiro do que a nossa, mas que cuida das pessoas de uma forma diferente. E o que me deixa totalmente chateado é que os políticos querem cuidar dos seus filhos, mas devem cuidar também dos filhos daqueles que os empoderaram. Outra questão importante é a questão da facilitação e o fortalecimento do EJA, que é dos jovens e adultos. A gente precisa trazer essas pessoas que muitas delas querem, mas às vezes estão cansadas, estão trabalhando o dia inteiro e tem tanta dificuldade que elas acabam não fazendo. Então a gente tem que trazer também os jovens e os adultos para poder se formar, para poder concluir o seu ensino, que a gente sabe a diferença que faz principalmente na hora de arrumar um emprego. E para finalizar aqui essa questão da educação, eu quero deixar aqui o meu compromisso com os profissionais, diante até o que foi dito aqui pelo Vlad, com relação à meta 17, né, que é a equiparação do docente 1 ao nível técnico, que eu acho que é mais do que justiça e a gente poderia estar fazendo há muito tempo, porque dinheiro a prefeitura tem e nós precisamos valorizar realmente aqueles que têm valor e que fazem diferença na vida das pessoas e do nosso futuro. São 10 horas e 59 minutos, série especial com os pré-candidatos aí ao cargo de prefeito em Angra dos Reis. Participando aqui hoje o candidato Zé Augusto, pré-candidato Zé Augusto. Ô Zé, você falou que da questão do comércio, compra aqui, e entra numa coisa chamada grana, orçamento. O orçamento de Angra dos Reis deve girar em torno aí de 3 bilhões. Então muita gente participando aqui pelo nosso Instagram, lembrando, domingo é Dia das Mães, compre no comércio de Angra, a carona o pessoal vai pegando sempre aqui. Com base nesses números, 3 bilhões de reais, o senhor poderia citar aí alguns pilares, alguns pontos onde realmente a sua pré-campanha está sinalizando como é uma coisa muito importante para Angra dos Reis? Renato, olha, primeiro nós temos que dar transparência com dinheiro público, porque dinheiro a nossa cidade tem. Poucas pessoas sabem que a nossa cidade tem um orçamento superior a 2 bilhões de reais. Poucas pessoas sabem que a nossa saúde tem um orçamento superior a 600 milhões de reais. Quando nós damos transparência de dinheiro público, é mais fácil até inclusive para a pessoa cobrar, porque vai falar, como é que falta isso, nós temos tanto. Então a primeira coisa que nós temos que dar é a transparência com o dinheiro público, e foi algo que, graças a Deus, quando eu fui presidente da Câmara, eu fiz, e eu posso falar porque dei exemplo. O segundo é a questão da qualificação e do treinamento dos nossos profissionais. A gente precisa estar treinando os nossos profissionais e qualificar os nossos profissionais para que os nossos profissionais cresçam. É inadmissível uma cidade com 523 anos a gente ainda ter a justificativa de falar que está trazendo pessoas profissionais para vir aqui trabalhar sem morar em Angra, que vem aqui, ganha o seu dinheiro e vai embora para gastar lá fora, dizendo que não tem ali a sua qualificação adequada. Por que nós não podemos qualificar os nossos, fazer com que os nossos possam crescer? Nós temos mão de obra maravilhosa, nós temos funcionários públicos que já estão ali, que conhecem a máquina. Basta a gente estar ali investindo na qualificação e no treinamento profissional. Como eu falei, a responsabilidade do nosso povo trabalhando é muito maior do que aquele que vem de fora, e a gente ainda tem como gerar mais emprego. Outra questão é a participação popular nos investimentos, Renato. Eu fiz uma lei, quando eu fui vereador, que inclusive uma das leis que foram vetadas, né, que dizia o seguinte, que é a lei das audiências públicas. Antes de aumentar taxa, tarifa e tributo, vamos chamar a população que paga e vamos explicar para ela o porquê que ela vai pagar aquele aumento. Porque a pessoa chateada ou não chateada, ela vai anotar ali e ela vai cobrar. Olha, eu estou pagando a mais pelo aumento da água, mas vai aumentar a captação da água, vai aumentar, vai melhorar a água chegando na minha casa, a qualidade da água, e ela vai cobrar. E a outra questão importante dessa lei, que o aumento seja um mês depois, porque diferente de muitos políticos, as pessoas, quando aumenta ali a sua taxa, quando aumenta a sua passagem, a passagem inclusive envolve até os empresários, os comerciantes que já estão numa situação complicada. Quando aumenta a passagem, aumenta ali o seu custo um mês depois para que eles possam se preparar. Infelizmente essa lei foi vetada, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá e nós vamos colocar essa lei em prática, porque acima de tudo é respeitar as pessoas.
O político não pode querer falar com a pessoa só em época de eleição. Então, se nós conversarmos durante os 4 anos, a cidade vai de uma forma muito melhor do que está e principalmente escutando as críticas, porque ninguém reclama porque quer. E quando a pessoa, infelizmente, hoje em dia na nossa cidade reclama, ela vira inimiga do poder público, onde na verdade ela deveria ser a pessoa que mais poderia estar ajudando o poder público, mostrando ali as mazelas e as dificuldades que a gente poderia estar corrigindo. Agora são 11h03, estamos ao vivo na bancada do Malha Fina com o pré-candidato Zé Augusto. Estamos em nome do supermercado Preço Ótimo e da Prado Motors, nossos novos parceiros aqui do Malha Fina e da Rascal Web. Ô Zé, realmente Angra é a cidade do orçamento bilionário, né? As secretarias de educação e de saúde são as que detêm a maior fatia deste bolo. Então, quais são suas principais propostas para melhorar o acesso e também, logicamente, a qualidade dos serviços de saúde tão discutidos, tão criticados na nossa Angra? Olha, com relação à saúde, eu posso dividir, Vlad, em 2 questões. Primeiro, com a questão operacional. A gente precisa de um governo para nos atender a população. Não para atender empresas de amigos, organizações sociais, que você for puxar aí no Google. Não tem nada que preste dessas organizações sociais. Saúde, ela é vida e ela não pode fazer parte de um balcão de negócio, como infelizmente há anos e mais anos vem acontecendo. E fala aqui aquela pessoa que quando esteve lá como vereador, fez muitas e muitas fiscalizações, fez muitas e muitas denúncias no Ministério Público, que até hoje estão aí rodando e espero não precisar fazer outras. Espero que de fato a nossa cidade possa dar jeito, porque existem muitas pessoas que torcem para o pior, para poder ficar fazendo crítica, para poder ficar reclamando, pessoas que fazem tudo isso por poder. Eu não, eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo porque eu vivo aqui, meu filho vive aqui vive minha família e aqui eu vou sair o dia que Deus recolheu. Outra questão é a parte técnica. Hoje o nosso maior problema está na nossa atenção primária à saúde. Nosso principal problema, que é a questão da prevenção. Se nós cuidarmos do nosso povo ao ponto que ele não precisa estar lá no extremo, sofrendo num hospital ou sofrendo numa UPA, que fique ali somente, de fato, uma emergência ou um caso específico, a gente já vai melhorar bastante. Então a gente tem que investir pesado nos nossos postos de saúde, nos nossos ESF, aumentar o número de profissional e cobrar desses profissionais que sejam de fato ali, já que recebem dinheiro público, atenda bem a população, que a gente tem muita reclamação de profissionais que tratam mal a população. Valorizar os nossos agentes comunitários de saúde, os queridos e guerreiros agentes comunitários de saúde que estão todos os dias na rua e só não estão mais porque às vezes tem que abrir posto de saúde, limpar posto de saúde e não tem estrutura adequada para poder visitar a Dona Maria, o seu João, para de fato a gente não acontecer dele por conta de uma pressão que poderia ser cuidada, de um diabetes que poderia ser cuidado, tem um problema muito maior e está no nosso hospital. Colocar os nossos atendimentos, Renato, e principalmente ali a quantidade de médicos contratados nos postos, no hospital, a nossa fila de atendimento, a fila de cirurgias tem que ser público. Vamos colocar ali com um número para não expor a pessoa, mas a pessoa tem que olhar ali de certinho. Vem cá, eu chego no posto de saúde, quem está aqui? Doutor João, doutora Maria, doutora Sônia. Cadê os 3 que estão aqui? O máximo pode trocar a pessoa por quando de repente a pessoa passou mal, teve um acidente, mas tem que ter ali aquela quantidade de profissionais que a prefeitura paga, nós, na verdade, pagamos e muitas das vezes não tem. E a questão da fila, porque nós sabemos bem que, infelizmente, ainda hoje, não é a pessoa que mais precisa que está ali sendo atendida. Às vezes é uma pessoa que tem mais conhecido, que tem uma força maior dentro da política e a gente não pode fazer essa distinção. Se político quer ajudar amigo, tira dinheiro do bolso e vai pagar o hospital particular. A gente não pode admitir o que acontece, não vem sendo de hoje, não é só desse governo. É por isso que eu tenho certeza que nós precisamos de uma política nova, uma política diferente. Agora, outra questão interessante que eu precisava colocar aqui é com relação à Ilha Grande. Fala-se muito da Ilha Grande, de melhorar o posto, de fazer... A Ilha Grande precisa não é de um posto de saúde, ela precisa de uma unidade avançada de saúde. Foi feito no Parque Mambucaba, que está certo, só precisa funcionar, e eu torço muito para que funcione, mas foi feito acertadamente no Parque Mambucaba. Agora, nós precisamos fazer também na Ilha Grande, e não só para o turista, principalmente para o nosso morador, porque para estar bom para o turista... tem que estar bom pro morador. E diferente da gente que, querendo ou não,
pega uma carona com o vizinho que não tem um carro, pega um carro para ir no hospital. Uma pessoa, às vezes, com algo mais simples, mas até o tempo dela se deslocar da Ilha Grande para cá, ou num atendimento diante de uma estrutura deficiente como tem hoje, é uma vida perdida, uma família dilacerada, e isso a gente não pode aceitar. E é importante a gente frisar que tudo que eu estou falando aqui é mais do que possível. Eu gosto de dar exemplos com cidades que funcionam. A gente não pode admitir, em pleno 2024, uma cidade como Volta Redonda, que tem o dobro da nossa população, que tem a metade do nosso orçamento, e ela cuida do dobro da nossa população e ainda cuida dos nossos que saem daqui para serem atendidos. E olha que os nossos que saem daqui, justamente aqueles que não deveriam. Na verdade, nenhum, mas aquelas pessoas que vão fazer o seu tratamento de câncer, que Deus abençoe e você possa sair dessa o quanto antes. Mas só quem passa por isso e tem um familiar sabe o que é a pessoa ir até lá para ser atendido, ser tratada, depois voltar nessas curvas, passando mal, vomitando. E outros atendimentos. Olha, nós temos com relação, hoje fala-se muito da bandeira do autismo. Não adianta somente fazer uma obra de um local para atender os autistas. Numa cidade onde com 200 mil habitantes nós temos apenas um neuropediatra. Então nós temos que investir de fato naquilo que tem que ser investido. Eu estive visitando uma família lá na última casa lá em cima no Zungu, onde é só ela, a filha, a mãe, né, que é a avó da menina, e uma bisavó de 92 anos, a menina com autismo com grau muito elevado, e que está sem nenhum tipo de tratamento porque a família não consegue levá-la por não ter carro e a Secretaria de Saúde diz que não tem carro para buscar. Então eu não estou dizendo buscar essa menina só não, eu digo fazer ali um planejamento de quantas pessoas precisam ser visitadas, precisam do transporte e botar para ser atendido, porque faz uma diferença muito grande, não só no autista, mas às vezes no idoso. E nós sabemos que nós temos secretários e mais secretários com carros, na porta esperando com o motorista e ar ligado para levar para a secretaria, para levar para reuniões, para levar para isso. E o mais importante não é o secretário que se vire porque ganha os salários mais altos da cidade. A gente precisa desses carros e dinheiro nós temos para fazer sim esse atendimento a essas pessoas mais necessitadas. Nós estamos ao vivo aqui com o pré-candidato ao governo de Angra dos Reis, cargo executivo, Zé Augusto. Zé, você comentou aí exatamente dessas pessoas que moram longe, Zungu, Alto do Morro, isso e aquilo, e a gente traz aqui agora para colocar aqui na nossa bancada para o senhor, exatamente, tem um número que é da Defesa Civil Municipal de cerca de 45 mil ou até mesmo maior de pessoas que moram em áreas de risco, moram em situações assim muito complicadas. Seja visto o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, quem mora em beira de rio que ficou numa situação trágica e perdeu tudo. Para essas pessoas aqui, questão de habitação, como a proposta que o senhor está buscando encaminhar pode contemplar esse universo de pessoas? Quem mora na área de risco, alto de morro, ou até mesmo na beira dos rios. Política de habitação, como o senhor pretende colocar em prática? Que falar é uma coisa, agora executar. Primeiro, nós precisamos de respeito e compaixão com o próximo. Segundo, nós precisamos de proximidade, que eu vejo que é o problema de todos os governos que nós temos. O político, de um tempo para cá, ele vem ficando como se ele fosse um artista. E o político não é artista. Se o político não for aquele que tem a força de vontade de estar presente nas ruas, conversando com as pessoas, pode ser formado no que for, pode fazer o que for, que as coisas não vão funcionar. Até porque ele tem uma boa equipe para poder fazer aquilo que de fato ele determina. E ele não pode enxergar a prefeitura, ele não pode nos enxergar da janelinha da prefeitura. Então, olha, o Renato, eu sei bem a dor das pessoas, porque acompanhei de perto tanto o que aconteceu na Ilha Grande, que eu acompanhei bem de perto, como o que eu acompanhei de mais perto ainda, o que aconteceu na Monsuaba. Os meus amigos queridos da Monsuaba sabem bem aqui o que eu estou falando, diferente de muitos políticos que foram até lá tirando fotinho e iam embora. Eu cheguei lá, quando aconteceu, saí de lá 2 dias sem dormir, de lama da cabeça até os pés, quando a gente encontrou a última menina que, até por respeito, eu não vou falar o nome dela, que todos ali, amigos queridos, e eu não fiz nenhuma foto ali para querer me fazer uma autopromoção de um problema que, infelizmente, a gente já vive anos e mais anos. Agora, primeiro que uma cidade com 523 anos, ela não pode esperar o pior acontecer. Nós temos dinheiro para fazer estudos e o mais importante, a gente precisa fazer o preventivo aonde dá para fazer
e ter a coragem para resolver aonde precisa ser resolvido antes que aconteça uma fatalidade. A gente não pode ficar com politicagem, a gente tem que ter coragem. Agora, não adianta fazer do jeito que nós fazemos e ter uma cidade com as prioridades do jeito que nós temos, que eu vou dar um exemplo aqui para vocês, até com relação, você falou aqui dos dados da Defesa Civil, que eu tenho o maior orgulho da nossa Defesa Civil. São os mais atuais. Que são aqueles que mais atuam nessa prevenção, no salvamento, no cuidado com as pessoas. Agora fica aqui uma reflexão para todos vocês do Malha Fina e da Rasca Web. Como é que nós podemos falar numa cidade que tem, de fato, cuidado com as pessoas, onde o orçamento da Defesa Civil, 26 milhões. O orçamento do Parques e Jardins, 50. Nós temos o dobro do orçamento para cuidar de florzinha e jardim do que da Defesa Civil, que faz um trabalho importantíssimo, que é de salvar e cuidar vidas. São os primeiros que chegam, né? São os primeiros que chegam, nós precisamos dar prioridade para aquilo que de fato nós precisamos. Então, a Defesa Civil já tem bastante tempo que não tem investimento, na questão até de salvamento. E o mais importante, também não adianta só estar pronto para salvar. A gente tem que ter responsabilidade e tem que ter coragem para resolver. Porque eu volto a dizer, nossa cidade, espaço tem, falta ter coragem para utilizar os espaços que nós temos que não estão sendo utilizados. E dinheiro tem. E o mais importante, não é só o nosso dinheiro. Me desculpe todas as outras cidades, mas você pedir por uma cidade aí do interior qualquer do Rio de Janeiro é mais um pedido. Agora você pedir por Angra dos Reis, nós temos uma força muito grande, porque nós temos uma visibilidade muito grande. Atendeu a gente, atendeu, não atendeu. Prefeito não tem que ser amiguinho de governador, de presidente. Ele pode ter a sua opção na hora do voto. Agora, ele está ali e não está representando o seu CPF, ele está representando aquelas pessoas que vivem na cidade, dependem dele e dependem ali daquelas ações que ele tem que tomar. Então, é para ir para cima e deixar bem claro, ajudou a cidade, vou falar, não ajudou, vou falar também, até porque político de 2 em 2 anos a gente tem eleição e todos eles gostam de vir aqui dar sorriso, pedir voto. Antes de pedir voto, a melhor campanha não é o sorriso e o tchauzinho, a caminhada na rua, não. A melhor campanha é o trabalho. Então a gente tem que cobrar, mas tem que fazer o nosso dever de casa. Olha, estamos ao vivo na bancada do Malha Fina com o pré-candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, o Zé Augusto. É o dia dele hoje aqui com a gente no Malha Fina. Você aí ouvindo pode mandar sua pergunta para o Zé Augusto através do nosso WhatsApp 24 3368 8380 ou então direto lá na nossa página do Instagram. Estamos ao vivo lá em vídeo e em áudio, que é @RascaWeb. Fique à vontade. Zé Augusto, realmente são muitas questões polêmicas e eu diria algumas até eternas, né? Esses assuntos nunca acabam aqui na nossa Angra dos Reis. Outro ponto importantíssimo é sobre a empregabilidade na nossa cidade. A gente tem aí Petrobras, Transpetro, Estaleiro, Brasfels, Usina Nuclear 1, 2 e 3 e temos também a Prefeitura, que é um dos maiores empregadores de Angra. Como sair desse ciclo vicioso onde todo mundo está agarrado ou na prefeitura ou nessas empresas gigantescas? Como fazer o emprego ser desenvolvido em Angra dos Reis em outros aspectos? Olha, Vlad, eu posso te afirmar que não faltam e nunca faltaram empresas querendo vir para Angra. Uhum. Nós temos uma estrada que liga Rio-São Paulo, nós temos um porto que, na minha visão, precisa fazer um estudo, inclusive, para que ele possa ser municipalizado. Itajaí, o porto é municipalizado. Sim. Nós não podemos achar normal uma cidade como Itaguaí, que até ontem não tinha um porto, e hoje o porto dela é uma potência e o nosso porto está largado. Eu digo com relação ao escoamento, como eu digo também com respeito, quando eu falo na municipalização, com respeito aos portuários, com respeito ao pessoal da estiva, que volta e meia, quando tem problema em contrato, eles ficam sem salário, ficam passando por necessidades, e isso não deveria existir, até porque nós temos cidades que já dão exemplos totalmente diferentes. O que o governo precisa é que, de fato, queira libertar as pessoas através de empregos que não sejam dependentes de pedidos políticos. Porque com a força que a nossa cidade tem, com o cartão postal que a nossa cidade com a questão do escoamento da nossa cidade, que não é difícil, se você fizer um estudo de viabilidade para todas aquelas empresas que você quer trazer, nós temos que fazer. A gente não tem que esperar ele fazer, não. O que nós queremos em Angra? O que é melhor para a nossa mão de obra? Vamos fazer um estudo de viabilidade, vamos procurar os empresários, vamos bater na porta. Eu escutei de um empresário que
de uma grande empresa que era em São Gonçalo, ia vir para Angra e acabou indo para Itajaí, e a palavra que ele usou é algo que eu achei muito bacana. Ele falou: Zé Augusto, o prefeito praticamente só faltou deitar no chão para eu ir para a cidade dele. A única coisa que ele me pediu foi: olha, eu preciso que você bote essa empresa nesse bairro tal, que era o bairro mais pobre da cidade, que hoje se desenvolveu diante dessa empresa grandiosa que gera empregos. Então, nós precisamos fazer um estudo do que nós queremos, procurar as empresas, facilitar para que elas venham. As pessoas criticam, às vezes, muito a questão de isenção. Gente, o que é uma isenção de alguns anos de uma empresa que já não paga nada e vai estar aqui empregando? Vai estar fortalecendo o comércio pequeno e daqui a pouco vai voltar a comprar, vai voltar a pagar. A gente precisa ser parceiro do empresário, inclusive dos nossos que já existem. Eu tive conversando com um recentemente que estava me dizendo o problema que ele tem praticamente quase toda semana, se não já bastasse a questão de poucas pessoas ali para consumir por conta da nossa economia no estado do jeito que deveria estar. A prefeitura ela não pode chegar num estabelecimento e o dono ter medo porque ela chegou, muito pelo contrário. Tem que ser aquela que cuida. Olha, você está legalizado? Não, não é para te fechar e multar, não. Olha, procura o seu fulano lá na secretaria, você vai ter um prazo de tanto tempo, a gente vai te ajudar. Olha, vamos dentro de uma padaria, vamos lá dentro da cozinha. Não é para fechar a cozinha, não, gente. Cadê teu padeiro? Vem cá. Você faz o quê? Você faz pão francês? Você quer aprender a croissant? Você quer aprender a fazer sonho? Você quer crescer? Você quer... É isso que a gente tem que fazer, porque a nossa cidade, não adianta a gente só falar em comércio, em emprego. A gente fortalece a nossa cidade através dos nossos. E isso, infelizmente, não é feito. Nós precisamos, numa cidade com 523 anos, de um polo profissionalizante. A gente não tem que ficar dependendo do governo do estado, como botou a Faetec lá, que um dia funciona, outro dia não funciona. A gente tem que ter o nosso, porque a gente, além de profissionalizar os nossos, aqueles que, diferente de alguns, podem pagar um curso, mas aquele que está agora atrás de um balcão, mas que quer melhorar a sua vida, que quer melhorar a sua renda, que vai acabar gastando mais na cidade, que vai fortalecer o nosso comércio. Para aquele soldador que está na Brasfels, como soldador, e que à noite pode virar um professor, que vai dobrar a sua renda, mas a responsabilidade tem que ser nossa dessa formação de mão de obra. A gente precisa lutar pela questão da RJ 155, que é importantíssima para o nosso escoamento, que volta e meia está tendo problema. E o poder público só entra quando o povo fecha a rua, quando faz alguma manifestação. Não, aquilo ali tem que estar lindo para a gente poder fazer um escoamento, para ligar com a Dutra, para que a nossa cidade realmente tenha viabilidade para trazer grandes empresas. É só você ver Porto Real, uma cidade pequena, nova, não para de chegar indústrias e empresas. Então por que nós não podemos ter essa questão da falta de oportunidade na nossa cidade? Eu que estive como vereador, e eu que, graças a Deus, vivo a nossa cidade, eu posso afirmar que é algo proposital. Porque hoje, como você falou, Vlad, o maior empregador da cidade, olha, nós temos um dos maiores estaleiros do Brasil. A melhor mão de obra, disparado. Mas o melhor estaleiro do Brasil. E um dos maiores do Brasil. Só que a maior empregadora não é o estaleiro, é a prefeitura. E uma prefeitura que eu vejo que não é só desse governo, eu digo de todos os governos. Eu ainda não vi até hoje uma pessoa que entrou na prefeitura e que cresceu. A gente precisa botar as pessoas para crescer. O roçador não tem que morrer roçador. O servidor público não tem que morrer ali naquele concurso que ele passou, não. Tem que dar uma qualificação para que ele possa ter uma função gratificada, mas que não seja uma função gratificada só para agradar porque ele está apoiando politicamente a pessoa. A gente precisa, de fato, libertar as pessoas. E a gente só consegue fazer isso com uma visão nova, com uma visão onde as pessoas têm que ter e que o político... dessas gerações que a gente vem passando, infelizmente, acaba não enxergando. A pessoa não tem que caminhar com você por depender de você. Ela tem que caminhar com você por você, de fato, ter feito algo positivo na vida dela. Isso ninguém tira. Ninguém, que é o carinho e o respeito. Zé, a gente aproveita só para te lembrar aqui que nós já estamos aqui há 31 minutos nessa entrevista. A gente tem outros tópicos aí para abordar também, muita gente participando aqui pelo Instagram e hoje até o povo pegando uma carona aí que é o Dia Nacional do Turismo, muita gente pegando assim, Renato, vi aí, fala com você pelo seguinte, turismo, você trabalhou com turismo, foi subsecretário de turismo, você falou sobre cursos, investimentos, melhoria da mão de obra, infraestrutura para o empresário poder trabalhar.
ter tranquilidade se o fiscal da prefeitura chega. E a gente pergunta então para o senhor exatamente isso. Angra tem esse potencial de turismo. Tem ou não tem, na sua opinião? E o plano que você pretende colocar em termos de turismo aqui para o município? Que, querendo ou não, o carro-chefe aqui da economia é vários setores, porém o turismo ele caminha. E o pessoal da Ilha Grande também entrou através aqui do nosso WhatsApp falando, lembra que a Ilha Grande é principalmente turismo, mas parece que não tem esse apoio. E como é que o senhor pretende dialogar, avançar e principalmente fazer a gestão desse tema, turismo? Olha, falar de turismo, a gente vai estar complementando a pergunta anterior quando nós falamos de empregabilidade. Porque o turismo não é simplesmente da pessoa que nos visita. Ele gera emprego, gera renda, gera oportunidades. E até hoje, com 523 anos, eu não vi o poder público fazer nada com relação ao desenvolvimento do nosso turismo. Hoje, se o turismo funciona na nossa cidade, o único que fez algo para que ele funcione chama-se Deus, né? Porque nós trabalhamos através das nossas riquezas naturais. O que nós precisamos, de fato, além das nossas riquezas naturais, valorizar os nossos atrativos locais que estão prontos, que estão aqui e que sequer são cuidados. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Fala-se muito de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha tem um forte que é muito visitado, que as pessoas pagam para entrar, que lá dentro tem comércio, que as pessoas cantam lá dentro, então os músicos têm a sua renda. Nós temos o nosso Forte do Leme na Ponta Leste, que é infinitamente mais bonito do que o de Fernando de Noronha. Mas se você for hoje lá visitar, o máximo que você pega é carrapato, porque está totalmente largado, não tem nenhum tipo de atrativo. Aquele forte deveria servir primeiramente para que nós, moradores, pudéssemos lá, sem marcar, nos encontrarmos com a nossa família. Eu chegar lá, eu vou falar, você está aqui, bacana, por ser algo que as famílias passem a visitar. Que, consequentemente, os turistas também farão a mesma coisa. Mas está lá o nosso forte abandonado. Poderíamos ali ter café, nós poderíamos ali ter nossos músicos tocando, nós poderíamos ali ter atividades. Que lugar lindo! Quem não conhece, vai conhecer o Forte do Leme, lá na Ponta Leste. Nós temos o nosso monumento Aquidabã, que infelizmente a única coisa que é feito é cultuar os mortos uma vez por ano diante do naufrágio, onde ali já deveria ter uma réplica do navio Aquidabã, contando a história do navio Aquidabã, pegar lá no lugar onde teve o naufrágio, por mais que não tenha nada, fazer uma boia de nado livre, olha, aqui naufragou o navio Aquidabã, venha mergulhar em Angra dos Reis no naufrágio do navio Aquidabã. Ainda na Ponta Leste, nós temos lá na Torre das Antenas, onde as pessoas saltam ali de parapente, uma rampa daquela como tem na Pedra da Gávea no Rio de Janeiro, não é nada para uma cidade com um orçamento de 2,5 bilhões que a gente poderia estar participando de torneios internacionais. Você imagina, olha, eu vou para Ilha Grande, você vai para o mar? Não, eu vou voar. Vai voar? Vou voar. Você acha que esse cara que vem voar, ele vai embora? Não, ele vai dormir aqui. E você acha que ele vem sozinho? Ele vai pro mar. Ele não vem sozinho. Ele não vem sozinho. Ele vai pro mar no outro dia. Ele vai visitar o Forte do Leme no outro dia. Nós temos, Renato, a maior aldeia indígena do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente até por políticos é visitado somente em época de eleição. Eu, graças a Deus, eu tenho na minha casa muitos e muitos artefatos artesanais dos índios. Conheci o cacique Domingos, conheci o cacique João, tive agora recentemente com o meu filho. Então, olha, você pega Paraty, que tem uma aldeia tão pequenininha, mas é lá com um portal todo arrumadinho, o turista visita, o morador visita, muitos amigos meus, nascidos em Angra, às vezes eu levo na aldeia e falo, não sabia que existia. Então nós precisamos, de fato, explorar no bom sentido e pegar exemplos de cidades, como eu vou dar um exemplo aqui para você. Búzios vive de praias. Nós temos praias. Búzios tem 23 praias. Paraty vive de patrimônio histórico. Nós temos patrimônio histórico. Miguel Pereira tem ali as suas cachoeiras. Nós temos cachoeiras. Eu estou falando de municípios que têm um atrativo e funciona. Nós temos todos os atrativos e a cidade não funciona. Então nós precisamos, de fato, ter um corredor turístico que as pessoas saibam aonde ir. Nós precisamos fazer a divulgação do nosso destino, Angra dos Reis,
não só gastar dinheiro para que o morador e o eleitor seja ali, né, induzido a achar que estão trabalhando bem para votar neles. Não, tem que fazer um estudo. Quais são os estados que mais trazem turistas para Angra dos Reis? Ô Zé. E nós temos que colocar a nossa cidade num horário nobre para esses estados, para estar lá a família assistindo uma televisão e falar, opa, vamos visitar Angra dos Reis. Não o que infelizmente há anos acontece, que o máximo que vem acontecendo é participar de feiras onde o público não vai nessas feiras e as pessoas que são escolhidas para ir nessas feiras são os amiguinhos do rei que com dinheiro público vão visitar, passear, conhecer outras cidades e fazer turismo em outra cidade ao invés de trazer turista para nossa cidade. Ô Zé, tem várias pessoas participando aqui no nosso Instagram e surgiu aqui um ponto que é interessante. Quando se falou de Búzios aqui, inclusive o Vladimir conhece bem Búzios, ele está citando aqui a questão dos aeroportos. Cabo Frio tem um aeroporto. Nós temos um aqui, mas volta e meia, o nosso aeroporto, ele, além de ele não ter uma grande infraestrutura, ele poderia estar ousando mais. E é um equipamento fundamental para alavancar não só o turismo, mas também o turismo de negócio, que é fundamental. Olha, o aeroporto é muito importante, Renato. Agora, eu posso afirmar que se nós descentralizarmos o turismo da Ilha Grande e do centro da cidade, porque eu falo aqui para os amigos da Ilha Grande que eu tenho amigos queridos que eu frequento muito e que muitas das vezes acaba mais atrapalhando eles do que ajudando. Em outros bairros que precisa de atrativo, vou dar um exemplo, o bairro do Frade. O bairro do Frade, que já deveria ter ali a sua praia em definitivo resolvida, porque eu vou dar um exemplo, coladinho na praia do Frade tem a praia do condomínio do Frade. A praia do condomínio do Frade é diferente da praia do Frade. Aí vão falar assim, mas o condomínio é de rico. Pode ser rico perto da gente, mas não é rico perto de uma prefeitura com 2,5 bilhões. Nós precisamos ali dar atrativos para que os barcos, a vez de saírem somente aqui do centro da cidade, possa descentralizar e sair um pouco do Frade também, porque quem conhece o Frade sabe como o comércio de lá já foi forte. Nós temos o Parque Mambucaba, dos meus amigos queridos, que eu tô sempre aí com eles, e eu tenho, sabe, uma dívida de gratidão diante de tudo e o carinho, principalmente, que eles têm por mim. O nosso Parque Mambucaba, ele tem ali o Rio Perequê, ele tem o Rio Mambucaba, que volta e meia tá sempre assoreado, mas que tem que ter ali estruturas pro rafting, pro caiaque, estrutura que eu digo ao poder público chegar no cidadão civil como nós, que faz, e falar, meu amigo, eu vou te ajudar a você crescer. Eu vou fazer com que melhore. Nós temos os nossos poções, as nossas trilhas no Parque Mambucaba. Então, olha, e como eu falei, o nosso forte no Leme, o nosso monumento aqui da BAM, a nossa maior aldeia indígena, o nosso quilombo do Bracuí, que tem uma história belíssima, lindíssima, e que, infelizmente, por conta de bandeiras, acabam ali, uma hora vão, outra hora não vão. Eu tive recentemente no reconhecimento das terras, que é algo que eu dou muito valor à nossa história, e não tinha ninguém do poder público. Isso é inadmissível, sabe? A gente tem que respeitar o nosso povo, a nossa história, e através disso a gente vai fortalecer sim, porque hoje o turista vem para Ilha Grande e depois vai embora. Quando chega no centro da cidade, eu escuto a pessoa falar, nossa, isso aqui que é Angra? Muitas das vezes pega uma van e vai para Paraty. Você pega lá Miguel Pereira tem a rua coberta que nós já poderíamos ter aqui. Sabe, nós não temos nenhum tipo de atrativo no centro da cidade, nem que seja uma fonte para um casal botar um cadeado. Olha, o nosso atrativo do centro da cidade é a bica da Carioca feita pela Câmara. Então, gente, já passou desse tempo. A gente precisa criar os atrativos. Eu vou dizer o porquê, Renato. Porque a pessoa que vai para Ilha Grande, ela não vai deixar de ir para Ilha Grande, mas depois ela vai querer se hospedar em Angra por mais dias para conhecer o Forte do Leme, o Monumento Aquidabã, a nossa aldeia indígena, para ir na fonte à noite com a sua esposa ou com seu marido, para visitar, sabe, o nosso quilombo, para ver a nossa história, para ir ver os poções, as nossas cachoeiras no Bracuí, sabe? As pessoas vão aumentar os dias em Angra e vão passar mais dias gastando. E vão chegar lá na sua terra local, natal, com boas coisas para Angra. Vou te dar um exemplo, olha. O pessoal que sai dos navios, que ele desce em Angra, ele olha aqui, com todo respeito a tudo que a gente possa ter aqui, mas o turista, ele quer ver algo diferente daquilo que ele possa ter numa internet. Você imagina pegar um turista europeu e levar ele numa apresentação, que se for combinado, na nossa aldeia tem a apresentação, fazer uma apresentação e filmar do irmão dele, da mãe dele, e falar, gente, você tá onde? Você tá na Amazônia? Não, meu irmão, eu tô em Angra. Eu tô vendo o índio agora, daqui a 10 minutos eu tô na praia.
Quem é que tem isso? Nós temos e nós não exploramos. E quando a gente não explora, a gente não fortalece o comércio e a gente, principalmente, não faz com que os nossos tenham o orgulho da nossa cidade, da força que a nossa cidade representa. Bom, todas as questões sendo tratadas aqui com o pré-candidato Zé Augusto, ao vivo, na bancada do nosso programa Malha Fina, da Rasca Web. Rasca é multiplataformas. Zé, vamos lá, vamos dar sequência aí, temos mais meia hora aí de entrevista. O que você tem a dizer sobre a mobilidade? A gente vê as calçadas aí tão destruídas, né? Poste no meio do caminho. Estou falando exatamente do PCD, né? Do cadeirante. Essa mobilidade é tão difícil em Angra dos Reis. E também sobre o próprio transporte na cidade, né? Que está há muitos anos envolvido com apenas uma empresa. A gente não tem, por exemplo, transportes de embarcações, né? A gente não tem transporte ferroviário. A gente não tem... É só um ônibus, uma empresa só. E o PCD, por exemplo, é praticamente impossível ele transitar com dignidade na nossa cidade. Ainda assim, ele se aventura e transita, mas não é simples. O que você pensa sobre isso? Olha, com relação tanto ao PCD, que eu posso aqui, através de exemplos, que eu acho que é o mais importante, que ninguém aguenta mais político falar. A gente tem que pegar através dos exemplos. Eu, quando fui presidente da Câmara e mudei, eu cortei 5 prédios alugados e coloquei um só. A minha preocupação principal foi justamente com relação à acessibilidade, que os prédios públicos não têm acessibilidade. Mas é difícil o PCD chegar lá, né? Parte. Lá ele tem acessibilidade, mas para nós chegar... precisamos, de fato, fazer com que ele possa chegar. Mas para isso que hoje eu estou nessa luta aqui como pré-candidato, porque eu, quando vereador, fiz aquilo dentro do que eu poderia ir como presidente da Câmara, e até, inclusive, posso dizer como gestor, porque eu peguei uma Câmara que tinha... a metade, menos da metade do orçamento que tem hoje, posso garantir que eu fiz mais com muito menos. Agora tá aí a minha responsabilidade e o meu compromisso da gente, de fato, colocar as calçadas para que não só os PCDs, mas que os idosos, as mães com seus filhos, porque é muito perigoso, a maioria delas tem que transitar na rua para ficar desviando de postes, que de fato, numa cidade tão rica como a nossa, e numa cidade com 523 anos, uma cidade que o mundo quer conhecer, a gente ainda está discutindo o básico, é algo vergonhoso. Com relação ao transporte público, eu também vou falar com relação a exemplo. Eu fui o único em 50 anos, o único vereador em 50 anos que tem essa empresa chamada Aviação Senhor do Bonfim, a entrar com ação na justiça, a derrubar o aumento de passagem, a fazer lei para obrigar a botar ar-condicionado, a fazer lei para obrigar a botar Wi-Fi. Dizem que ela me odeia, eu não odeio, sabe? Porque é uma empresa que paga os seus impostos, emprega pessoas, mas é inadmissível uma empresa se achar a dona da cidade e fazer o que ela quer e que bem entende. Não sou contra a empresa, volto a dizer. Agora, eu sou contra o monopólio. Nós precisamos sim, de fato, ter uma empresa concorrente, porque dizem assim, olha, não, em Angra só cabe uma empresa. Mas engraçado, Paraty tem uma população praticamente menos que a metade da nossa. Lá só tem uma empresa. A gente só cabe uma empresa? Mangaratiba tem a população inferior, muito inferior à nossa. Só tem uma empresa. Aqui só cabe uma empresa? Ou é interesse só caber uma empresa? Então a primeira coisa que tem que ser feita com relação ao transporte público é, de fato, eu sou conhecedor do contrato e posso dizer para vocês que se a prefeitura e se fosse fiscalizado, de fato, que seja cumprido o que está no contrato, já melhoraria muito. Segundo, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade técnica para que, de fato, aqueles que já existem na nossa cidade, uma cidade que, infelizmente, até hoje é uma cidade que pode tudo e não pode nada, que a gente possa legislar e fazer com que eles estejam ali dentro da legalidade, mas cumprindo também as suas obrigações, como eu posso aqui dar o exemplo dos nossos amigos mototaxistas, que já existem na nossa cidade, prestam um excelente serviço, até porque eles entram em localidades onde um ônibus não entraria, uma van não entraria, e até hoje eles estão à base de decreto, que é algo que é uma insegurança jurídica muito grande, que o prefeito, se alguém olhar para o prefeito com a cara muito feia, ele tira o cara amanhã. A gente não pode mais admitir uma coisa dessa. Nós falamos das ilhas, no mesmo jeito que tem um passageiro cidadão, no mesmo jeito que o governo vai ali e ajuda a Senhor do Bonfim, porque não está ajudando somente as pessoas, porque aquele dinheiro ali que você deixa de pagar é seu, que está pagando da mesma forma. O maior beneficiado é a empresa. Ela tem que fazer também com relação às nossas praias nas ilhas, porque não adianta só ter para aproveitar e só ter para o Abraão. Exato.
E não adianta também só o empresário querer ganhar só nas linhas que tem passageiros. Vamos dividir o prejuízo com a prefeitura. Vamos nas praias que tem poucas pessoas, mas tem pessoas, tem moradores. E elas necessitam, sim, de um transporte digno e que a prefeitura possa estar atuando e ordenando, coisa que não é. Hoje nós não temos nenhum ordenamento. Hoje é tudo no favor, hoje é tudo no tapinha nas costas e o prejudicado é sempre o morador que tem que ficar ou pagando um alto custo nos flexes, ou então vindo nas barcas num serviço precário e com pouco tempo para poder prestar os seus serviços. Então, olha, nós precisamos, o quanto antes, fazer um estudo de viabilidade técnica para a gente legalizar os transportes complementares, não só os mototáxis, mas também as vans, porque elas existem e quero deixar aqui bem claro, não falo das vans como Santa Cruz, não. Aquela bagunça e aquela baderna. Eu faço das vans como Búzios, que é uma cidade referência para o turismo e lá no centro da cidade, em muitos pontos, são as vans que funcionam, não são os ônibus. Não cabe. Mas são as vans bem arrumadas, todas limpas, todos sentados, todas com ar-condicionado, porque se não tiver, é multada e apreendido. Não dá pra gente continuar nesse monopólio. E o mais importante pra gente fechar, 2024, a gente precisa que tudo com relação ao transporte público seja através da internet. O morador que paga e paga alto, não só o que ele paga como o que a prefeitura paga com os nossos impostos, tem que saber sim o horário que o ônibus vai passar. Tem que poder fazer ali a sua reclamação e a sua denúncia com uma foto quando o ônibus chega ali muito superlotado, para que a gente possa estar ali multando a empresa, porque eles só vão respeitar quando sentir no bolso. Nós precisamos ter uma rodoviária decente, que nós não temos nem rodoviária. Paraty, uma cidade menor do que a nossa, com menos dinheiro do que a nossa, tem uma rodoviária. Ônibus não tem que ficar parado. A empresa quiser parar, para na garagem dela. O ônibus tem que estar rodando o tempo todo. E o mais importante, botar o nosso bilhete único. As pessoas que pegam um ônibus num período curto, elas têm que sim poder pagar aquela passagem uma só para poder transitar. E num futuro próximo, que a gente estude a encampação dessa empresa, que é a prefeitura comprar essa empresa, o ônibus virar nosso e a gente não pagar mais passagem de ônibus, porque a nossa cidade tem dinheiro para isso e o trabalhador precisa muito desse auxílio. Nesse sentido, Zé, a gente lembra, né, que nós estamos ao vivo aqui com o pré-candidato a prefeito de Angra dos Reis, Zé Augusto. Todos os 5 pré-candidatos irão passar por aqui. Ontem já tivemos o Rafael Ribeiro, hoje Zé Augusto, e a fila vai andando, porque aqui o espaço democrático do Malha Fina, a gente estava observando aqui no Instagram, é o maior, acho que, de Angra dos Reis. Pessoas a favor, pessoas contra, pessoas fazendo colocações, nos informando aqui, vários detalhes aqui, e isso é muito importante. A gente vai só dar uma virada aqui também na chave e falar sobre a questão. Você falou do negócio que é importante, emprego, falou outra coisa importante, turismo, abastecimento de água, a gente vai focar, mas uma coisa, para tudo isso dar certo, precisamos de energia. A gente vai abordar também a questão da matriz energética, mas energia. O pessoal da ilha ainda agora estava ensandecido aqui no nosso WhatsApp falando, é impossível se falar em turismo, é impossível se falar numa saúde de qualidade se não tiver um gerador, porque vai faltar energia. A questão de sair à noite e ir nos monumentos tem que ter uma boa iluminação. E a gente sabe que a nossa concessionária de energia é privada. Como o senhor, enquanto pré-candidato, enquanto possivelmente uma pessoa que vai botar isso para plataforma, vai negociar, vai ter esse encaminhamento com a concessionária de energia? Ô Renato, olha, é fato que nós precisamos sim cobrar, mas a gente precisa também assumir um compromisso de cooperação com a empresa, porque só ficar reclamando, no primeiro momento, o morador, a pessoa que é prejudicado ali com a falta de energia, ela, poxa, essa pessoa me representa, mas depois ela se pergunta, tá bom, mas reclamar eu já reclamo, você vai fazer o quê? E nós sabemos da dificuldade com relação a essa empresa. Então, por mais que a empresa seja a responsável por fornecer a energia, o poder público é o responsável pelos moradores. Então a gente tem que assumir ali, fazer uma parte de uma questão de cooperação, porque só brigar não tira ninguém do escuro, só brigar não tira o prejuízo de ninguém. Então, olha, eu não sou aquele político que tem gerador em casa.
Eu sou, graças a Deus, um político que eu digo com muita alegria, que sou porque eu adoro o que faço. Eu não sou aquele que frequento a Ilha Grande somente ali em época de eleição. Para quem tá lá, me conhece, sabe muito bem que me vê ali descalço, de chinelo, com a família, tenho amigos queridos lá. Então fica aqui o meu compromisso, principalmente com relação àqueles que têm uma dificuldade maior. Não é que a gente tem que olhar só para a ilha, mas a ilha tem uma dificuldade maior e a ilha hoje é o maior indutor de turista da nossa região, tanto da Costa Verde quanto de Angra dos Reis. A questão da Ilha Grande, a gente não adianta só ficar cobrando para quem não bota o gerador. A gente tem que criar um nosso parque, algo que a gente possa ali, quando faltar luz, nós, o poder público, vai estar suprindo aquela necessidade e depois que prefeitura vai cobrar da Enel. É briga de grande com grande. Não dá pra gente simplesmente falar, ai, que peninha, que coisa chata, a Enel é muito ruim, e depois tá o morador entrando na justiça contra uma empresa gigantesca que já paga 300 mil advogados e pra ficar brigando a vida inteira. Então, a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade. E outra coisa, nós precisamos investir também em energia limpa. A nossa cidade precisa e muito. Já passou da época. Uma cidade que tem um patrimônio natural como o nosso. Uma cidade que recebeu um prêmio de patrimônio mundial natural. E até hoje nós não somos referência nem em energia limpa, nem numa usina verde, e nenhum projeto de reciclagem. Então, olha, quando a gente fala em energia, não é simplesmente aquela que falta na nossa tomada, não. Mas fica aqui o meu compromisso de estar em cooperação com essa empresa que presta um péssimo serviço, mas que essa briga fique mais entre a prefeitura e a empresa. Não no morador sofrendo sem luz, perdendo hóspede, perdendo as suas coisas dentro de casa, e muitos deles que têm os seus entes queridos dentro de casa, que precisam ali por conta de um aparelho, né? Se precisa ali por conta de um respirador, passando momentos dificílimos numa cidade tão forte como a nossa, que tem sim, em conjunto com a empresa, ao invés de só reclamar, cooperar e fazer com que as coisas aconteçam e funcionem. Olha, faltam 16 minutos para o meio-dia. Continuamos ao vivo na nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Angra. Hoje é o dia do Zé Augusto, que está contando tudo para a gente aqui sobre o que ele pretende fazer em caso de se transformar no nosso futuro prefeito. Ô Zé, primeiro, deixa eu falar um negócio aqui. Prado Motors e Supermercado Pressódio, né? Os nossos parceiros, né? Não tem jeito. Estão com a gente aqui, a gente agradece muito a parceria, as novas parcerias da Radical Web, e são muito bem-vindos. Zé Augusto, nós vivemos numa cidade muito diversa culturalmente. Isso aí não tem dúvida, né? Uma das cidades mais antigas do Brasil, temos uma diversidade cultural gigantesca, temos excepcionais artistas, é um verdadeiro celeiro artístico Angra dos Reis. E como é que você enxerga a cultura em Angra e o que você espera da cultura no futuro, incluindo a cultura religiosa, que também é forte. Eu morei em São João del Rei e sei muito bem o que é um turismo religioso. Lá o negócio é muito sério. E aqui a gente não vê nada disso. Olha, eu tenho um orgulho muito grande da nossa história. Eu, graças a Deus, sempre fui uma pessoa ativa, não de ficar fazendo politicagem em cima das nossas origens, mas eu, de fato, para a gente poder valorizar, para a gente poder ser valorizado, a gente primeiro precisa valorizar. E é o que, infelizmente, não vem acontecendo. Eu já venho fazendo isso desde que fui vereador. Eu tenho orgulho em dizer que Dona Marilda, que eu posso mandar um beijo para Dona Marilda, que não é em época de eleição que eu a visito. Meu amigo Breno do Quilombo, não é em época de eleição que ele visita. Dei o exemplo aqui no reconhecimento das terras. Ninguém do poder público, foi algo que eu fiquei assim muito chateado com a desvalorização da nossa história, que é riquíssima. Graças a Deus que eles são uns povos fortes, que já passaram por muitos, e tenho certeza que em breve terão a sua valorização, e eu quero poder fazer parte disso. A questão da ilha, a questão dos nossos pescadores, a questão do nosso povo indígena, como eu falei anteriormente, eu não visito em época de eleição, eu já visito desde lá de trás, da época do cacique João, do cacique Domingos, meu filho conhece, na minha casa eu valorizo o artesanato do índio, coisa que nós vimos aqui na nossa cidade de Paraty, que ela faz muito bem. Hoje, infelizmente, o que a gente consegue ver na rua são os nossos índios ali vendendo palmito e não ali o seu artesanato. E o mais importante não é fazer com que o índio venha até a rua, não é fazer com que o quilombo venha fazer a sua apresentação. Não, é por respeito poder levar as pessoas até lá e reconhecer essa riquíssima história que nós temos. Eu fiz uma lei
tanto com relação aos nossos artistas, né, quando a gente fala aí de cultura, que eu fiz tanto a lei que garantia que os nossos artistas de rua pudessem fazer as suas apresentações, que foi vetada. Eu fiz uma lei também para que os nossos músicos locais abram todos os shows pagos com dinheiro público. Vai contratar o Bruno e Marrone, que bacana. Vai contratar o Wesley Safadão, que legal. Mas antes e depois tem que contratar um músico local, porque é muito legal esses grandes artistas, mas eles vêm aqui, ganham seu dinheiro, vão embora, gastam lá, e a gente precisa valorizar os nossos artistas. Mas essa lei também foi vetada. E com relação à valorização da nossa cultura, como eu falei aqui, a gente, para ser valorizado, a gente primeiro tem que valorizar. Foi uma lei que eu também fiz muito importante e que infelizmente também não foi à frente, que é da gente colocar na nossa grade curricular a história do nosso município. Porque se a gente quer dar reconhecimento à nossa história, nada melhor do que as nossas crianças crescerem sabendo que a nossa cidade é muito mais do que mar. Que nós temos muito mais. E infelizmente não foi implantado. Em compensação aqui, olha, volta a dizer da nossa vizinha Paraty, uma cidade com menos recursos que a nossa, esse livro aqui de Paraty está na grade curricular dos alunos. A câmera aqui, por gentileza. Olha aqui, ó. Isso aqui é a história de Paraty, que os alunos de Paraty estudam para crescer com orgulho da sua cidade. Então, olha, para a gente valorizar de fato, não é somente com eventos, tem que ter um evento. Não é somente com tapinha nas costas, não é somente citando nomes aqui de grandes representantes, é a gente de fato botar para que desde pequeno os nossos saibam da nossa história, saiba que Angra é muito mais do que mar e que valorize e que faça com que a nossa história seja reconhecida daqui para fora, que é uma história riquíssima, e eu tenho certeza que em breve a gente vai colocar ela no nível que ela merece, diante do tamanho e da riqueza da história de Angra dos Reis. Seu Augusto, são agora 11 horas e 49 minutos, aí faltando, portanto, aí 12 minutos para a gente encerrar pelo cronômetro, agora já caiu para 11, e a gente aborda um tema que é o meio ambiente. A gente falou sobre Ilha Grande, falamos sobre essa preservação, a comunidade caiçara, comunidade quilombola, comunidade indígena, muita gente aqui através do Instagram falando sobre a Praia do Anil, mas a questão água, saneamento, a questão meio ambiente, Praia do Anil é muito maior do que tudo isso. E a gente pergunta então para o senhor exatamente como trabalhar essa questão ambiental em Angra dos Reis, que é muito divergente. Então, Angra tem sempre um tema e o político passa, ele apresenta. O senhor falou que N vezes na Câmara lutou por isso. Mas, concretamente, agora, quando o senhor está pleiteando esse cargo, em termos ambientais, como é que vai ser essas propostas que podem ser materializadas? As que vão ficar engavetadas, só contou alguns, não é o fato. Sim. O Renato, você pode ter certeza desse meu compromisso, até porque eu falo sempre, em toda a vez que a pauta é o meio ambiente, que o nosso maior patrimônio, depois da população, é o meio ambiente. E nós não iremos somente preservar, mas é o que eu já falei, a cidade chega da nossa cidade fazer somente o básico, e muitas das vezes nem isso faz. A gente precisa preservar, a gente precisa fortalecer, a gente precisa colocar nas escolas uma educação ambiental, porque olha, você já viu, aquela pessoa que vai ali e joga um papel fora do carro, na janela do carro, se você tá do lado dela e fala alguma coisa, de repente ela nem te escuta, mas quando o filho fala, nossa, dói o coração, fala, nossa, que vergonha, né? Meu filho tá ali me corrigindo. Então, a escola é muito importante, tanto também para a parte ambiental. Então, nós precisamos fortalecer essa educação ambiental e dar exemplos. A gente precisa ser referência em projetos, como eu já falei aqui, como projetos de reciclagem. Reciclagem não é somente tirar do meio ambiente, a reciclagem faz com que pessoas tenham ali o seu ganha-pão. Olha que eu fui visitar um centro de reciclagem, que é um dos maiores da América Latina, e o rapaz, quando foi falar ali das garrafas, ele falou, se referindo às minhas garrafas, que graças àquelas garrafas que ele tirou do meio ambiente, é que ele comprou a casa dele, que ele formou os filhos dele. Olha o que você cuidar faz muito mais além do que simplesmente a parte do meio ambiente. Então fica aqui o meu compromisso e a gente também passar a ser referência em projetos como eu também já citei. A usina verde que a gente precisa ter, sabe? Uma energia limpa, que seja solar, que seja eólica. Olha, nós, pessoas civis, fazem. Por que um poder público com tanto dinheiro numa cidade que é referência faz? Não adianta, gente, receber prêmio em Dubai.
A gente precisa fazer com que a nossa cidade saia do básico, porque hoje a gente, ao invés de falar de projetos como referência, a gente ainda está falando de saneamento básico, a gente ainda está falando de água, a gente ainda está falando daquilo de que cidades mais novas do que a nossa, com menos dinheiro que a nossa, já não passam por esse problema há muito tempo. Zé Augusto, tentar adiantar aqui, por causa do avanço da hora, evidentemente, como é que você pretende fortalecer a atividade pesqueira, né? Que nós temos aqui um grande polo pesqueiro, mas parece que o apoio realmente não chega. O que você pensa sobre a pesca em Angra dos Reis e os nossos pescadores? Olha, meu abraço aqui aos amigos pescadores. Se eu estou na política hoje, foi por conta de um grupo de pescadores que me fizeram ali, naquele momento, me colocar à disposição, e graças a Deus eu sou muito grato, porque eu sou muito feliz com o trabalho que a gente desenvolve. Olha, o Vlad, o principal nós já temos na nossa cidade. A Angra dos Reis é o maior produtor de sardinha do Brasil. Nós temos o melhor dos camarões aqui, nós temos os melhores profissionais, mas que até hoje, infelizmente, nós não tivemos nenhum tipo de investimento. Como eu posso dar exemplos de investimentos, volto a dizer, a gente discutindo aqui o básico, nós não temos o nosso cais do pescador digno para o pescador. Eu digo digno que tem ali um ponto de água e um ponto de luz para as embarcações, que tenha um banheiro digno. Nós não temos sequer um cais onde a gente possa tirar o peixe longe do lixo. Hoje o pescador está ali tirando o peixe, daqui a pouco chega o caminhão de lixo e tira o caminhão de lixo. É uma falta de respeito e, além do mais, prejudica ali o pescador, porque por conta disso a gente não consegue nem o CIF, que é o selo de inspeção federal. Então já passou dessa hora. Olha, eu quero dar um exemplo aqui de cidades como Itajaí, que nem existia e o nosso pescador já dava aula de como se pescava. Hoje, aqui, o pescador, que faz parte da nossa história, da nossa cultura, que ele é pescador porque o pai foi, o avô foi, o bisavô foi, o filho já não está sendo mais. O filho está procurando uma vaga no comércio. Agora, em compensação, Itajaí, que começou ontem, lá as pessoas valorizam o pescador, lá o pescador ganha bastante dinheiro, lá o pescador cresce. Prova disso, nós temos aí, tivemos um ministro da pesca, que hoje é senador, que é muito forte, um dos mais fortes em Itajaí, mas ele é daqui do Rio de Janeiro. Ele é de Padre Miguel, mas ele saiu de Padre Miguel, ao invés de vir para Angra dos Reis, ele foi para Itajaí fortalecer o Sul, ao invés de estar aqui. Então, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, não só tendo um cais digno, não só dando incentivo para o pescador através, olha, fica aqui o meu compromisso com o pescador com relação ao seguro-defeso municipal. Paraty, que tem menos dinheiro que a nossa cidade, ela dá o seguro-defeso municipal. Quando o pescador está no defesa, ele recebe o do governo federal, e às vezes é tanto empecilho que ele não consegue receber, mas ele recebe o da prefeitura, para poder continuar ali complementando a sua renda, para não pescar numa época que não pode, respeitando o meio ambiente. E outra questão, a prefeitura precisa pensar grande e intermediar junto a grandes empresas compradoras, para que a gente possa ter aqui em Angra um beneficiamento pesqueiro e poder estar mandando para fora e não botando o nosso pescador para ficar ralando e vendendo o peixe a preço de banana. Zé Augusto, aí a gente pergunta para o senhor exatamente isso. Para ter a materialização de várias dessas políticas públicas que o senhor coloca, depende de conversar com o governo estadual, com o governo federal. Aí a gente pergunta para o senhor, como vai se dar, enquanto pré-candidato, enquanto, quem sabe, sucesso, esse diálogo? Porque o senhor é do Republicanos, isso tem nessa burocracia política alguns entraves. Como é que o senhor pensa em desatar esses nós? Ô, Renato, quem me conhece sabe que eu sempre fui uma pessoa de diálogo. O que eu tenho que falar, eu falo na frente. Muitas das vezes ali eu posso até dar uma acelerada, mas eu prefiro dar um não verdadeiro com um sim mentiroso. Eu prefiro não dar sorriso quando eu não quero do que ser essa falsidade que infelizmente a gente vive no meio político. Eu vejo que o caminho principal é não fazendo o que muito candidato e muito político vazio faz, sabe? Políticos que não têm projetos e que ele coloca a ideologia para utilizar aquelas pessoas que até então, muitas das vezes, nem pensam como ele, mas ele se faz como se pensasse daquela forma, acima dos interesses da cidade. Eu trabalhei com o nosso governador Cláudio Castro, onde eu tive uma alegria muito grande de trabalhar ao lado dele, aprendi muito com o governador, mas sempre frequentei ministérios, porque eu sempre ocupei cargos trabalhando em prol das pessoas. E olha, nós tivemos uma vitória muito grandiosa lá atrás com relação aos Correios na Monsuaba, e era um governo diferente do governo que está hoje
no poder no governo do Estado. Eu já tive diversas reuniões quando eu fui subsecretário de Estado no governo de direita, como eu já participei também ali de diversas reuniões no governos de esquerda em prol do município. Olha, a minha escolha partidária, o meu lado, o meu posicionamento é na época da eleição. Eu como político, eu como representante das pessoas, não me interessa quem esteja lá sentado, até porque o governador não é dono do Estado, o presidente da República não é dono do país. Ele está ali, foi escolhido pela maioria, mas ele tem a sua obrigação com todos. E é assim que eu sempre fiz, cobrando aquilo que nós temos direito. Bom, eu vou emendar 2 perguntas aqui para o Zé Augusto, que está ao vivo na bancada do Malha Fina, a nossa série de entrevistas com pré-candidatos a prefeito de Angra. Ô Zé, você participaria de um debate com todos? Com certeza. Com certeza, né? Absoluta. A pergunta é retórica, né? A resposta já vem pronta. Até porque eu fico feliz, porque de todos esses que estão hoje disputando, eu fui o único que fui eleito pelo voto popular, que realmente, de fato, botei a cara para bater e que posso falar através de bons exemplos que dei quando estive no poder. Maravilha. A segunda pergunta que eu emendo nessa aí, você já tem um vice? Ainda não. Quer dizer, pré-vice. Nós temos alguns. Tem alguns? Mas tem um especial que está no meu coração. Que você não vai dizer quem é. Que inclusive estive com ele ontem à noite, cara, quer mandar um beijo especial. Mas alguém olha, filmou isso? Política é igual nuvem, né, gente? Então a gente precisa ali aguardar e trabalhando, mas já está bem encaminhado. E a gente lembra que nós estamos aqui com muito carinho e respeito, aproveitando também o material que está chegando via Instagram, aqui muita gente comentando, e talvez seja o diálogo mais democrático e saudável aqui. Ô Zé, convenção já está marcada? Ô Renato, eu faço uma pré-campanha que, na verdade, é o que eu faço no meu dia a dia. Eu continuo nas ruas, eu continuo conversando com as pessoas. A única coisa que mudou agora é por conta dos candidatos. Então nós estamos ali fazendo reuniões de pré-lançamento, né, da campanha dos candidatos. E vamos começar agora sexta-feira com as nossas reuniões maiores, que eu vou começar pelo Parque Mambucaba, que é um local que eu tenho uma gratidão e uma dívida de gratidão e amigos queridos, como em muitos outros bairros, mas eu vou começar do Parque Mambucaba para cá. A gente abordou a concessionária de energia e agora a nossa eletronuclear. Como é que o senhor pretende trabalhar com ela? Ô Renato, olha, eu sempre tive uma boa relação com a eletronuclear. Já participei de muitas reuniões com o presidente, tanto no Rio quanto aqui. Conheço o funcionamento das usinas e não vai ser diferente, deixando claro que eu represento a mão de obra local. Eu vou lutar pela nossa mão de obra local, pelo interesse da população e não da empresa. Mas nós precisamos ser parceiros. A eletronuclear sempre foi parceira da cidade, sempre ajudou muito a cidade. Eu sei que quando a gente fala isso, foi na questão da parte da energia elétrica, porque nós temos 2 usinas e as contas são muito altas, mas isso não depende da eletronuclear, isso depende de uma legislação federal que a gente sim precisa brigar, mas principalmente cobrar dos nossos deputados federais. Agora, sempre deixando muito claro, não adianta somente guerras, não adianta palanque eleitoral para ficar brigando com empresa, porque eu nunca vi um país, eu nunca vi nenhum local que cresce com guerra. Então a eletronuclear é parceira, sempre foi parceira do município, eu sempre tive uma boa relação com ela, mas deixando bem claro que ali eu estou para representar a nossa mão de obra local e a nossa população e não a empresa. Muito bem. Bom, chegamos ao fim da nossa entrevista com o pré-candidato Zé Augusto. Zé, passamos 3 minutos, né, no início da entrevista e, claro, vamos encerrar 3 minutos depois. Então, a partir de agora, Zé Augusto, os microfones e as câmeras da Rasca são seus, são suas, para você fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Olha, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade. Eu quero aqui falar diretamente com os ouvintes, com as pessoas que estão nos assistindo, que essa eleição que nós vamos ter é a eleição mais importante que nós podemos ter. É claro que nós temos eleição para presidente, para deputado, mas num município forte como o nosso, que tem um orçamento forte como o nosso, numa cidade forte como a nossa, nós temos condição, diante de um bom governo, de ser bom exemplo. E bom exemplo que eu digo, através de projetos que mude a vida das pessoas e que a gente faça a cidade crescer através do nosso povo. Porque não adianta uma rua muito bonita, não adianta o turismo funcionando, com a pessoa com péssimos serviços na educação, com péssimos serviços na saúde, com nenhuma oportunidade, com nenhuma perspectiva de futuro. Eu posso dizer aqui que, diferente de muitos pré-candidatos, eu já fui testado. Eu peço muito para que as pessoas tomem cuidado com
aquelas palavras muito bonitas ou com pessoas, às vezes, que utilizam de terceiros, porque eu falo isso com uma preocupação muito grande, porque diferente de alguns pré-candidatos, eu vivo aqui, junto com a minha família, eu quero que dê certo, eu quero que a cidade funcione, e eu como fui gestor, e graças a Deus com as minhas contas todas aprovadas, eu como fui um vereador atuante, batendo de frente, sabe, ali representando os que votaram em mim, os que não votaram, eu posso dizer para vocês que é possível a nossa cidade ter uma realidade diferente. Então, 20 segundos, né? Fica aqui o meu agradecimento a todos, e principalmente pedindo para que avaliem bem, mas muito bem o candidato, porque o nosso futuro está nas nossas mãos. Muito obrigado, Zé Augusto, pré-candidato a prefeito em Angra dos Reis. A gente agradece sempre a Prado Motors, ao Supermercado Pressótimo, nossos parceiros, e a você aí do outro lado que acompanhou mais essa entrevista nessa semana espetacular do Malha Fina. A gente agradece demais a sua participação, suas perguntas, e desejamos que você fique bem e fique com Deus. Amanhã estaremos de volta às 10 horas da manhã.